Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho uns soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, início do Advento, começou ontem, eu falei ontem que as leituras de Isaías, o Advento tem muita leitura de Isaías, é bom ler o livro todo de Isaías, para entender um pouco, né? Só tem 66 capítulos, dá para ler numa noite. Evangelho de Mateus: naquele tempo, na hora que é anunciada a palavra de Deus acontece, no coração que acredita. Às vezes passa a vida toda na igreja sem acreditar, e como é que faz, né? Quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele está entrando em Cafarnaum, né? Cidade de Pedro, ele morava com Pedro, e às vezes na rua, não tinha casa não, Nosso Senhor, e a gente quer ter casa, né? Para fazer como Nosso Senhor, a gente devia morar na rua, ou na casa dos outros, né? Porque é assim que ele fazia, né? Essa cidade fica do lado do lago de Genezaré. Ainda hoje tem as ruínas da cidade, porque essa cidade não acreditou em Nosso Senhor, ele disse que a cidade ia ser destruída e foi. Então, ele entra em Cafarnaum. Um oficial romano chegou-se até ele e suplicou. Esse oficial não era cristão, começa daqui, era pagão, né? Vem até Nosso Senhor e diz: Senhor. Senhor é o título de Jesus ressuscitado, Kyrios. O meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Ele explicou o que estava acontecendo, chamou de Senhor, não foi logo pedindo não, ele foi explicando. Eu tenho um empregado, ele está de cama lá em casa, sofrendo, não é só sofrendo não, terrivelmente com uma paralisia. Aí Jesus já entendeu, né? Ele estava querendo que fosse curar o empregado dele. Exatamente porque Jesus entendeu, ele disse: vou curá-lo. Jesus se oferece para ir para a casa do oficial. Ele não pediu não para ele ir. Jesus que se ofereceu. Única cura que Jesus se oferece para ir, mas nenhuma. E o oficial disse: não, precisa não. Ele disse: Senhor, de novo, que é o Jesus ressuscitado, eu não sou digno de que entres em minha casa. É completamente diferente de hoje, né? Porque as pessoas ficam chamando o padre para toda hora entrar nas casas. Esse aqui não queria não que entrasse na casa dele. Não é que não queria, não era necessário, porque ele tinha fé. Agora as pessoas não têm fé, né? Só acredita se ver, se tocar, não sei o que, o padre tem que ir. Não precisa ir não. Não precisa não. Vocês que não têm fé, é só isso. Esse oficial tinha fé. Jesus se ofereceu para isso, não precisa não.
Ah, como ensina a gente, né? Eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. E o que ele falou aqui está na missa. Toda missa a gente fala isso aqui. De um pagão. É bom a gente aprender a ter fé, como esse homem aqui. E parece que a nossa fé é pequena. Na frente dele eu tenho certeza que é. Agora precisa entender qual é a fé dele, como era que essa fé se manifestava. Ele explica. Eu também sou subordinado. Tenho um soldado debaixo de minhas ordens. Se eu dizer a um vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser ao escravo faz isso, ele faz. A fé do oficial está aqui. Não sei se vocês entenderam, né? Alguém entendeu qual é a fé dele? Diga. Parece que não entenderam, não. Pois eu vou explicar de novo, mas não vou responder, não. Se você não entender, eu vou para casa sem vocês entenderem, né? Jesus se ofereceu para entrar na casa dele e disse: não precisa, né? Eu tenho soldado debaixo de minhas ordens. Se eu disser a um vai, ele vai. O escravo fazer isso, ele faz. Então, qual é a fé do oficial? Não precisa ir não, é só tu mandar aqui que ele vai ficar curado lá. Pronto. Fé que a gente não tem, que você não tem. Eu tenho certeza que não tem. Se entrar lá em casa, não. Se tu mandar aqui, ele vai ficar curado. Pronto. Mas as pessoas querem tocar, querem sentir, querem não sei o que. Não precisa não. Quer porque não tem fé. Né? Basta dizer uma palavra. Eu não sou digno que entre em minha casa. Diz uma só palavra e meu servo ficará curado. Não precisa tocar nele não, não precisa nem entrar lá em casa. Fala daqui que ele fica curado. Porque do jeito que eu falo, o soldado obedece. Se tu falares, a cura vai se realizar. Pronto, é só essa fé, é bem simples. Às vezes passa a vida toda na igreja, não tem fé. Começa aqui, não tem não. Aí Jesus ficou admirado. Também é a primeira vez que Jesus fica admirado no Evangelho. E a fé de um pagão. E disse aos que o seguiu, e falou por discípulos: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Ou seja, ele se virou para os apóstolos, para os discípulos: vocês não têm fé como esse homem aqui não. Ele não é nem discípulo nem apóstolo, tem mais fé que vocês. Ele é um pagão. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E disse mais: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Se você está pensando que é só católico que vai ser salvo, você está enganado. Tem católico que não vai ser salvo, e tem gente de fora que vai ser salvo. Acabou de falar. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa, quer dizer, vão ressuscitar, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Espero que a gente tenha aprendido da fé desse homem aqui, né? Precisa tocar, não precisa ver, não precisa nem entrar lá em casa. Mas as pessoas não têm fé, né? E o Isaías, que eu falei que esse tempo é dele, é a leitura dele, na primeira leitura. Não só dele, mas se lê muito Isaías, né? É uma visão que ele teve. Os profetas às vezes têm visão, às vezes tem isso, tem um oráculo, tem, né, o jeito deles, né, falar de Deus. Aqui é a visão. Ele fala que nos últimos tempos o monte da casa do Senhor ficará firmemente estabelecido. Eu já disse que essa casa do Senhor hoje é a Igreja Católica, né? No ponto mais alto das montanhas, e dominará as colinas. A igreja, tão combatida hoje, né?
A ele acorrerão todas as nações. Mesma coisa que nosso Senhor disse no Evangelho: virão gente do Ocidente e do Oriente, outras nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, a igreja, a casa do Deus de Jacó, a igreja católica, para que Ele nos mostre seus caminhos. O caminho é a lei. Quem segue a lei de Deus encontra o caminho. Quem não segue, tem caminho não, viu? E nos ensine a cumprir seus preceitos. Preceito, caminho é a lei. Porque de Sião provém a lei. Acabei de falar, está aqui escrito. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor é que cura. Toda missa eu falo, quem cura é a palavra, que é a fé do centurião lá, do soldado romano. Diz uma palavra. Quem cura é a palavra. Ele há de julgar nações. Também falei ontem, Jesus vem para julgar. E vai julgar tudo e todos. E arguir numerosos povos. Transformarão suas espadas em arados, vai acabar a guerra. Suas lanças em foices, vai acabar a guerra. Por enquanto não, porque a guerra está aí. Não pegarão em armas uns contra os outros. Hoje continuam pegando. E não mais travarão combate. Quando? Quando o Senhor voltar. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Advento é esse tempo da luz e da palavra. Tá? É da luz e da palavra. Essa leitura foi lida ontem. Tinha outra aqui, mas já que foi lida essa, eu refleti de novo essa. Tempo de julgamento, mas tempo de salvação. O Senhor vai salvar aqueles que acreditarem nele, tiverem a fé desse oficial. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.